Aí, gente, a pior parte pra mim nesse momento, que minha vontade, daí eu queria tacar a cara desse amigo que tava lá, ai, eu me responsabilizo por ele. E aí, galera, voltamos pra fazer mais um vídeo pra vocês. Estamos eu e Brunito e eu diretamente do México. A gente acabou de terminar um projeto aqui no México com um grupo de viagem. Então, era um grupo para 12 pessoas, né? Mas o México, eles começaram a pedir visto um pouco depois que a gente lançou o grupo. Algumas pessoas não conseguiram visto, mas no final, o que interessa pra história é que 9 mulheres vieram de lugares diferentes do Brasil. Algumas a primeira vez viajando, outras nunca tinham surfado, outras nunca tinham vindo pro México. Então, seria um mix de experiência para essas mulheres. A gente lançou esse grupo, acho que foi o primeiro grupo que a gente lançou no canal mesmo, né, Bruna? É, foi o primeiro grupo e o que eu achei mais legal desse grupo é que as pessoas eram muito diferentes uma da outra, mas como sempre, as conexões que a gente tem quando você quer viajar, quando você se interessa por idiomas, quando se interessa por outros países, as vibes batem muito, né? Então essas meninas vieram pra cá, tinha mulheres de todas as idades, como a Bruna disse, muito diferentes, mas que se conectaram bastante. O grupo foi muito legal, foi um grupo que foi totalmente planejado e executado pela gente, né? Então a gente já fez outros projetos de intercâmbio em parceria com agências, mas esse realmente a Brunita deu o nome aqui, porque como vocês sabem, ela já morou no México muito tempo, entende demais. E aí, acho que foi uma realização pra você, né? Realmente, tava pensando que hoje a sensação que eu tenho é de que tudo que eu idealizei, tudo que eu pensei, agora foi feito e tudo muito perfeito, né? Não Deu teve nenhum certo. problema, tudo foi muito legal, as pessoas amaram. Agora, todo mundo mandou mensagem pra gente falando quanto amou, quanto gostou de tudo e quanto viu o nosso esforço, né? Nossa dedicação com o projeto, nosso amor pelo projeto. A gente realmente ama viajar, a gente ama fazer intercâmbio. É o que a gente faz desde 17 anos, faz muito tempo mesmo que a gente tá nessa jornada, então proporcionar isso para outras pessoas é maravilhoso. Eu fiquei muito emocionada de mostrar o México, que eu sempre amei muito, que é a minha segunda casa, mostrar para outras pessoas, mostrar por que eu sempre falo que eu amo o México mesmo. Sempre perguntam se eu me arrependo de ter saído da empresa antes, e vendo o sorriso das pessoas aqui, o quanto elas curtiram, o que eu mostrei do México para elas, o que a Camila também mostrou para as pessoas aqui, vale muito a pena, sabe? Eu amei mesmo. E é o que a Bruna disse, é a nossa visão do México para essas pessoas. Porque até algumas coisas que a gente fez, né? A gente contratou agências locais aqui para fazer alguns tours e eles falavam, não, deixa que eu tenho um roteiro ótimo. E a Bruna falava, não, eu quero esse roteiro, que é o que a gente já fez. E a gente fala, isso é legal, isso vale a pena, isso é um turismo que realmente é saudável, né? Não é um negócio que envolve animais, esse tipo de coisa. Então, é muito os nossos valores, o que a gente acredita, o que a gente acha que vale a pena passar para as pessoas, bem personalizado mesmo, além daquilo de todas as agências fazem esse turismo e tal. Então, no geral, acho que as meninas amaram, né? Elas falaram que fez toda a diferença estar com a gente aqui. E que bom que a gente conseguiu passar toda essa experiência do jeitinho que a gente queria mesmo, né? Tudo que a gente colocou no nosso roteiro era o que a gente viveu e amou e queria que as outras pessoas vivessem a mesma coisa. Não a mesma coisa, né? Porque nunca é a mesma coisa. Mesmo a gente voltando agora, fazendo as mesmas coisas, era completamente diferente, as pessoas eram totalmente diferentes. Então passa cada experiência única. Então, assim, até pra mim e pra Bruna, de 2 anos atrás pra agora, a gente fala, nossa, isso mudou e tal. Então, pras pessoas também. Então, é isso que a gente quis dizer. Do jeito que foi aqui, foi perfeito mesmo, com diferenças e com questões externas mesmo, né? Porque a gente tá falando tudo isso. Pra quem não sabe, em outro vídeo eu já falei, mas a gente acabou de abrir a nossa própria agência de viagens. Então, estamos mudando do criação de conteúdo apenas e agora executando viagens com os nossos seguidores. Eu quero falar mais sobre a agência, só sobre a agência no próximo vídeo, para vocês entenderem como foi todo esse processo, como chegamos até aqui. E muito teve a ver com o público. Muita gente pedia, quero fazer um intercâmbio com vocês, uma viagem com vocês e tal. Então, dessa ideia surgiu uma oportunidade e agora realmente está acontecendo. Então, é um próximo passo que eu e a Bruna agora somos sócias, né, Bruneta? A gente já era no canal. A gente já era sócio no canal. Mas agora a gente tem um business mesmo rolando Nossa segunda físico. empresa. Exato. Businesswoman. Women. E é isso, gente. É o que a gente quer contar nesse vídeo pra vocês. Coisas que aconteceram da produção, porque a produção vem também no pacote, tá? Mas, na verdade, a nossa ideia com esse vídeo é mostrar pra vocês que não é que, tudo acontece com Camila e Bruna. Nossa, olha que histórias loucas que Camila e Bruna têm, coitada. O povo fala, né? Vai se benzer, vai tomar um banho de sal grosso, vai isso, vai aquilo. E, na verdade, gente, quando você sai da sua zona de conforto e sua vida acontece,
coisas acontecem, pessoas passam pelo seu caminho. E uma coisa que nesses anos viajando eu percebi é que tem muita gente doida no mundo. Falando doida no sentido assim, gente mal educada, gente sem senso, gente que não tá nem aí pros outros, sem empatia e tal. Tem muita gente boa também. É óbvio, isso aí eu não preciso nem falar, eu acredito de verdade, não sei se você acredita nisso também, mas que tem mais gente boa no mundo do que ruim. Eu acredito também. Eu acredito também que eu e você, a gente encontra muita gente boa, porque a gente faz várias coisas boas também, sem esperar nada em troca. Sempre acontece coisas boas pra gente em viagens, mas as histórias mais doidas e engraçadas que a gente acaba compartilhando no canal são as de pessoas que você fica assim, cara, não é possível que isso tá acontecendo. E aí aconteceu isso com o nosso grupo, acho que na primeira noite já, né? Segunda noite que a gente saiu do grupo. Acho que foi a segunda balada que a gente foi aqui. É uma balada que eu e a Camila, a gente já foi milhares de vezes e nunca aconteceu nada, exatamente nada. As melhores noites da nossa vida foram nessa balada. Sim, e a gente tinha ido uma semana antes também, zero problemas, a gente amou tudo. E aí a gente foi com um grupo, falou, gente, essa balada é muito legal, tava todo mundo se divertindo muito, porque as músicas super legais, né? O pessoal tava curtindo reggaeton, tocou Rebelde, tocou tudo e mais um pouco, então as pessoas estavam curtindo bastante. Imagina também, a galera tinha acabado de chegar, então tava todo mundo muito animado, né? E aí teve uma pessoa pra estragar a nossa felicidade por alguns minutinhos. Realmente, a gente levou a galera nessa balada justamente porque a gente gosta muito. Então, não era pra ter dado nada errado, gente. Só que a vida não funciona desse jeito. Não é que tá tudo perfeito pros outros que vai acontecer com todo mundo. E a dica de viagem, ela funciona assim também, né? Não é porque a gente fala que, ó, vai pra tal lugar que eu tive uma experiência incrível lá, que também vai acontecer com você. E não é porque a gente teve uma experiência ruim que também vai acontecer com você. Mas vamos pra história pra vocês entenderem o que a gente tá falando. Antes de contar a história pra vocês, eu queria falar um pouco sobre o patrocinador desse vídeo, a Surfshark. Quem acompanha o canal já conhece a Surfshark, porque é um serviço que a gente recomenda demais, eu gosto bastante e eles são nossos parceiros no canal já tem um tempo. Se você não conhece a Surfshark, eles oferecem um serviço de VPN. O que é VPN, gente? Quando você se conecta numa rede de Wi-Fi, principalmente viajando, essas redes públicas, normalmente você vê aquela mensagem de essa rede não é segura, justamente por ser um Wi-Fi público. O que acontece? Você fica muito mais vulnerável a ataques virtuais usando essas redes. Quando você contrata um serviço de VPN, você tem uma rede virtual privada. Então é como se fosse um espaço só seu online. Através da Surfshark você tem todos os seus dados criptografados, então eles ficam protegidos e isso te dá mais tranquilidade de acessar plataformas como, por exemplo, aplicativos e sites do seu banco. Outra coisa também que a gente usa bastante em viagens é que quando você está num país diferente, a sua vida online também muda. Então você perde acesso a alguns sites que, por exemplo, só funcionam no Brasil ou na América Latina. E também serviços de streaming como Netflix, HBO Max, enfim, alguns catálogos só funcionam no Brasil e são diferentes na Europa, por exemplo. Então, tinha várias séries que eu queria assistir e por eu estar fora do Brasil, eu não tinha acesso. Quando você tem uma VPN, você consegue mudar a sua localização. Então, mesmo estando na França, você pode colocar que você está no Brasil, o seu IP vai aparecer que você está no Brasil e aí você consegue ter acesso à sua série, aos sites, enfim. Até no YouTube mesmo esse tipo de coisa acontece. Alguns vídeos não podem ser transmitidos, principalmente quando é live, assim, em alguns países e pela VPN você tem esse acesso. Nesse mês a Surfshark tá com uma promoção de 83% nos planos, então se você usar o nosso link, nosso código, você também consegue 3 meses grátis para testar. Se você não gostar, achar que o serviço não é para você, não tem problema algum. Você consegue pedir um reembolso em até 30 dias e eles devolvem seu dinheiro. Eu acho muito difícil você não gostar, eu sempre achei que eu não precisava de VPN quando eu assinei meu plano. Eu vi que faz muita diferença, tanto nas viagens quanto no Brasil mesmo. Vocês sabem que a gente tem que se proteger também na internet e eu particularmente gosto muito desse serviço. Então o link e o código estão aí na descrição. Agora vamos voltar pra história. Então qual que foi a situação, gente? Estávamos todos na balada, né? Como eu falei pra vocês, tinham 9 viajantes, a gente tava com mais pessoas também. Então a gente tava aí com 11 pessoas, 12 por aí. Todas mulheres, vai. E aí chega um cara, gente, o cara assim, menor do que eu tenho 1,54, o cara tava lá. Começa a conversar com uma das meninas. Começou a puxar papo, falando em espanhol. Nem todas as meninas entendiam o espanhol e não é fácil você se comunicar na balada também. Então elas não curtiram muito, né? Elas foram muito simpáticas com ele, mas falaram pra ele, cara, não tô entendendo o que você tá falando, a gente tá num grupo só de mulheres, deixa eu curtir aqui e tchau. Mas vocês sabem que homem não aceita não, né? Muitos homens não aceitam não como resposta, ficou irritado. Aí uma das meninas, elas não tinham chegado ainda, na verdade, chegaram na balada, ele mostrou o dedo do meio pra elas. Elas acabaram de chegar, elas nem entenderam, falaram, como assim você mostrou o dedo do meio pra mim? Aí elas perguntaram o que tá acontecendo, a gente falou, esse cara veio falar com a gente
chato. Na verdade, a gente não falou nada, né? Porque o cara tá falando porque a roda tava assim, mais ou menos. Eu com a Bruna, a gente tava desse lado e o bafafá já tava acontecendo do outro. E a gente tava do outro lado. Então a gente viu assim, mas tipo, todo mundo maior de idade, não era a primeira vez que elas estavam na balada e tal. Então elas deram meio que o chega pra lá nele, ele não gostou. E uma das meninas era casada, ela ficou bem puta, assim, que o cara tava lá tentando atormentar elas. Ela saiu, as outras não entendendo nada. E o cara não parou, gente. Ele continuou atormentando. Então foi de pessoas educadas falando pra ele, a gente tá aqui num grupo de mulheres, pra falarem pra ele, cara, vaza, sai daqui, para de atormentar. E ele já tava, né, meio agressivo. Uma das pessoas que tava com a gente se exaltou e falou pra ele, cara, sai daqui. Eu também faço isso, gente. Se eu falei pro cara 1, 2, 3 e o cara não respeita, ou eu vou pro segurança, ou eu também faço escândalo hoje em dia, não tô nem aí, eu faço escândalo, porque os caras não aceitam, não. E eles se tornam mais agressivos ainda, às vezes. Agressivos. E aí você sempre sai como a louca descontrolada da história que gritou e o cara só tava sendo simpático. E a pessoa falando, não, você não tem que falar com ela mais. Exato. Tanto imagina se eu fico falando, chegando um cara, moço, me dá um beijo. Exato. Moço, eu vou falar com você, por favor, me dá um beijo até eu falar, tipo, até eu terminar, sabe? Não tem tipo, sentido nenhum. O não é tipo, insista mais, vaza daqui. E aí, se exaltaram lá com o cara, ele pegou e empurrou uma das meninas. Só que uma pessoa que tava com a gente era 1000 vezes maior que o cara, mais forte, lutadora. Ela pegou e empurrou o cara com tudo, mas o cara, numa pena, capotou, gente. Capotou, virou uma cambalhota lá, com as pernas pra cima. Eu escutei. Todo mundo escutou, porque é um mezanino, né? E ele virou lá, de ponta cabeça. Só vi a cara dele, assim, envergonhado. Eu também fiquei com vergonha, eu fiquei com semi-dó, mas daí eu lembrei que eu não posso ter dó de esses caras sem noção. Somente que fica enchendo o saco dos outros na balada. Aí eu fiquei assim, olhando e falei, ih, coitado. Assim, com a cara de envergonhado. Ele tava envergonhado, mas eu, por exemplo, bravo, eu tenho gente que vai falar, ai, a mulher agrediu primeiro. Não, gente, não foi uma agressão. Tipo, ele primeiro já tava agredindo as pessoas verbalmente. Empurrou ela também. Né? Empurrou ela também, ela simplesmente revidou ali o negócio. Empurrou de volta, só que ela era muito mais forte que ele caiu no chão. Exato. Aí ele levantou muito sem graça, só que meio que rindo assim, tipo, não sabia o que fazia, não sabia pra onde olhava, e a Bruna falou, eu tenho certeza que esse mexicano foi a primeira vez que ele apanhou de uma mulher. Ele não deve estar acostumado com pessoas, né, se impondo, revidando, falando, tal. Eles acham, muitos homens acham espalhados por viagem aí pelo mundo, que você tem que ser simpática, principalmente porque você é latina. E às vezes é gente com dinheiro. Então eles acham que daí você tem que beijar o pé deles. E essa balada, essa balada tava cheia desses caras aí que se achavam uns heterotópicos, mais conhecido no Brasil assim, sabe, gente? Então ele capotou, levantou, e eu com a Bruna só olhando, tipo, né, ok. O que você pensa? Que o cara vai sair? Eu fiquei com medo, na verdade, né? Porque essas horas os caras, eles vão pra cima, eles querem te atacar pior ainda, sei lá. Eu achei que ia dar rolo. Só que ele fez o quê? Levantou e passou no meio do grupo, pensa, todo mundo na roda assim, pedindo desculpa. Meio sem graça, assim, rindo com uma cara meio de louco. Ah, desculpa. E as meninas, tá bom, só se retira, só sai, deixa a gente em paz. Nessa hora eu escutei exatamente ele falando. Desculpa, eu só queria falar com vocês, só queria ser simpático com vocês. A gente tá bom, obrigada, tchau. Tipo, e as meninas simpáticas ainda, né? Todo mundo, ninguém tava agressivo com ele, todo mundo tava, tá bom, tchau. Teve esse momento. A gente só queria acabar a situação, a gente não queria ficar perto dele. Porque depois do momento de estresse que ele caiu, ficou todo mundo meio assustado, sabe? Então a gente só queria que ele ficasse o mais longe possível. E morreu o assunto ali. Gente, ele continuou atormentando uma das meninas nesse passeio que ele tava desfilando pelo meio do grupo. Eu só queria pedir desculpa. Não tá bom, só sai. Gente, juro, eu vi ele saindo da roda. Você acha que o cara deixou quieto? Esses caras, eles... Sério, não é nem falar psicopata. Não é psicopata. Eles são... Eles acham que podem tudo. Pode tudo, eles podem fazer tudo, não tem impunidade. Se essa mulher não falar comigo, ela é uma vagabunda, uma filha da p. O cara vaza da roda. Eu vejo ele em câmera lenta, Brasil. Tipo, a menina que era casada, inclusive, que começou meio essa... Não foi ela que começou a treta, né? Foi ela que ficou mais irritada, assim, com ele, atormentando. Ela tava do meu lado. Eu acho que ele quis acertar ela. Só que ele pegou e tacou o copo pra trás, sem nem olhar pra trás. Um copo gigante de drink, de vidro. E passou, gente, o copo aqui em mim, mas passou assim 1 milímetro da minha cara. E aí foi igual a Matrix, eu dei uma voltinha assim, ó, pra esquerda, né, no caso. O copo passou entre eu e a menina e bateu na pilastra atrás, atingiu uma menina atrás de mim, né? E quebrou o copo em 1000 pedaços. Só que o barulho veio na minha orelha. A Bruna olhou e falou, cara, achei que tivesse te atingido. A posição que eu tava parecia que tinha caído na cabeça da Camila. Caído não, me acertada. Acertada. Tipo, que tivesse batido, tipo, na cara dela. E eu fiquei assim... Em choque. Eu falei, meu Deus...
pegou ela. Só que quando eu vi, eu até te perguntei, né? Porque, tipo, naquela adrenalina, naquele rolo, você não vê direito o que tá acontecendo, né? Tipo, tava meio escuro, meio embalada e tal. Aí eu falei pra Camila, te acertou? Ela, não me acertou, mas quase. E aí, na hora que a Bruna falou isso, que ela achou, cara, achei que tivesse te acertado, eu achei que tivesse me acertado, gente, que o barulho foi tão pesado, assim, de vidro, bem na minha orelha, que eu achei que tivesse pego na minha cara. Eu até fiquei assim, tipo, meu, eu tô sangrando, o que tá acontecendo? Não aconteceu nada comigo, mas foi por pouco. Podia ter pegado muito bem na minha cara, quebrado na minha cara esse copo. Mas ele pegou uma menina atrás, atingiu meninas do grupo e ficou todo mundo em choque. E aí essa menina que tava no grupo, que tava mais forte, que empurrou o cara e tal, ela falou, foi ele que tacou o copo e foi atrás dele, pegando ele pelo pescoço, porque ele simplesmente se enfiou na multidão. Ele foi correndo assim, meio Exato, se escondendo. Um belo de um parasita esse cara, gente. Se escondeu lá no meio do povo, só que a gente sabia quem ele era, né? Porque a cara dele já tava marcada. Ela pegou ele pelo pescoço e aí os seguranças vieram. E aí, como eu e a Bruna, a gente fala espanhol, né? A gente foi se envolver. A Bruna falou, cara, não se envolve tanto, vai dar briga, não sei o que. Porque a gente sempre se envolve pra ajudar e acaba se ferrando, né, Bruna? Já levei na cara várias vezes pra ajudar as pessoas. Então a gente tenta se preservar. Eu nunca comecei uma briga, mas sempre apanho quando eu vou ajudar os outros. Só que nessa hora eu falei, cara, esse cara é perigoso. Lá naquela discussão, no site, não sei o que, eu não me envolvi, não falei nada. Até porque eu vi que as pessoas já estavam conseguindo lidar com a situação, que era falar pra ele sair, ele tava entendendo a situação. Então nessa hora eu falei, fiquei quieta. Falei, se tiver alguma coisa, eu entro no meio. Mas na hora do rolo lá, os seguranças não estavam entendendo o que tava acontecendo e tal. Aí eu e a Camila, a gente vai até lá e eu falei pro cara. Ele falou, o que tá acontecendo? O segurança tava entendendo. Aí eu falei, esse cara, ele pegou um copo de vidro e jogou pra cima na outra menina, pra acertar a menina. Daí o cara, como assim? Tem certeza? Eu falei, eu vi com meus próprios olhos. E nisso a nossa amiga é louca, querendo matar o cara, né? Ela tava pegando o pescoço. Encostando nela, assim. Só que eu não tinha visto com meus próprios olhos. 2 pessoas do grupo viram, a Camila viu, e pra mim é o suficiente. Aí eu falei pra ele, eu vi com meus próprios olhos, tenho certeza que foi ele. E ele quebrou, machucou as pessoas, tem gente chorando lá, tem gente sangrando. Aí o segurança, não, calma. Porque aqui no México, uma coisa muito importante são 2 coisas. Você conhecer pessoas. É no Brasil também, né? Qualquer lugar do mundo, na verdade. Aqui, se você é uma pessoa local e conhece segurança, conhece restaurante, sei o que, você faz o que pequenos poderes. Bem quiser, deita e rola. Se você tem dinheiro também, você paga segurança ali, 100 pesos, 200 pesos, e eles deixam você entrar, ou ele deixa você ficar, se você arranjou o rolo. Ainda mais quando a vítima daí é uma estrangeira, não é daqui, mulher falando, reclamando, mimimi. Então, poderia acontecer dos seguranças simplesmente cagarem e não fazerem nada. Você vê um dinheiro e simplesmente falar, fica aqui então, o rolo nem foi tão grande. Então, eu insisti pra explicar pra várias seguranças que o cara tinha jogado um copo nas pessoas. E falei que as pessoas estavam chorando, estavam machucadas e que quase acertou o olho dela. E o cara ficou, nossa, não acredito. Aí chegou um amigo dele que também pagava de mais tonto que não sei o quê. Nessa hora, ele se enfiou lá no camarote dos amigos dele e ficou todo mundo num paredão assim, falando, não, ele é nosso amigo, eu sou responsável por ele. Que responsável? Que responsável, meu filho? O homem marmanjo desse tamanho, mas o marmanjo tava lá, o que aconteceu? Não sei o que aconteceu. E o amigo falando, não, eu não imagino ele fazendo nada disso. Eu falei, você não imagina, mas ele fez. E eu vi. Ele, você tem certeza? Eu falei, eu tenho certeza absoluta. Ele machucou pessoas e o menino, não é possível, blá, 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 blá. Eu falei, cara, eu não vou discutir mais com você. Eu já te expliquei por que eu tô falando pra ele sair. Ele machucou as pessoas, ele deve estar bêbado, mas mesmo assim não justifica. E eu quero que ele saia. A vavá foi tão grande que o segurança começou a tirar eles da balada, né? Mas aquela pica da enrolação. Assim, vai que cola. Vamos enrolar essas meninas aqui que ele não vai precisar sair. Mas a gente falou, eu só fico nessa balada, eu só vou parar o escândalo que eu tô fazendo na hora que esse cara sair. 2 meninas do grupo estavam super chateadas, alteradas, chorando. Uma tava com o pé machucado. Não foi, tipo, um mega, tipo, poça de sangue, nada. Mas foi um susto, foi um susto. A gente desce, tá? O menino que tacou o copo lá embaixo com uma cara, né, Bruna? Falso total. Ele parecia uma criancinha, assim, ele encostadinho. Posição assim, fetal lá, tipo, eu não ele ficava assim, tipo, aí eu falei, você quer enganar quem? E aí o segurança falou pra mim que eu não podia ficar lá naquele lugar. Eu falei, eu vou observar vocês tirarem ele da balada. Quando você tirar ele da balada, eu saio daqui com o maior prazer. Porque eu tô com um grupo aqui de viagem, eu tô preocupada com a segurança das meninas e eu não vou sair daqui. Exato. Esse cara atacou a gente, literalmente. Eu falei, posso ficar aqui até o final da balada, enquanto vocês não tirarem ele, eu não vou sair daqui. Só que a gente tinha acabado de chegar, na verdade, né? Então a gente não tava bêbada. Não era aquela coisa, tipo,
bêbado reclamando. Briga de bêbado. Eu realmente tava falando muito sério e muito assertivo, né? Tipo, eu não tava gritando, eu não tava fazendo escândalo, mas eu tava falando o que eu queria, que era que ele saísse por causa de segurança, por culpa de segurança. Até o barraco que eu falo, a gente não tava agressiva em cima de ninguém. A gente só falava pro cara, aconteceu isso e ele vai sair sim. E aí, quando o amigo dele vinha, eu falava, cara, não fala com a gente. Isso que deixava eles putos também, né? Que o cara fala, deixa eu conversar com você. Cara, não tem conversa, simplesmente sai de perto de mim. Eu não te conheço, não sei quem é você, seu amigo atacou a gente. Eles ficavam, tipo, tudo assim, né, Bruna? Nossa, só tô tentando resolver. Cara, não tem... A resolução é vocês saírem, é só isso. Outra coisa que aqui as mulheres não têm muita voz. E muita gente... Eles não estão acostumados a mulher se impor. Então, até eu falar com segurança, pra eles é uma coisa meio tipo, ok. Mas mesmo assim, foi o que eu falei pra Camila, aqui também tudo funciona na educação. Se você fala na educação, eles te ajudam. Então, a gente tava bem educada, mas falando o que a gente queria e deu certo, né? E o cara tava tentando ser educado também pra gente parar de atormentar o amigo dele. Mas né? aí o cara veio, o amigo dele veio me atormentar de novo, aí eu falei, cara, eu não vou falar com você. Aí o segurança falou, deixa ela em paz que ela não quer falar com você. E eu falei isso pra ele também, que as meninas estavam lá perto do banheiro, ele veio atormentar as meninas que estavam machucadas, que estavam chorando. Sim. E eu falei, cara, elas estão nervosas, ninguém quer falar com você, vai lá falar com o seu amigo. Aí, gente, a pior parte pra mim nesse momento, que minha vontade, daí eu queria atacar a cara desse amigo que tava lá, ai, eu me responsabilizo por ele, eu não imagino ele fazendo isso. Aí a justificativa dele pra gente, por que o amigo dele não faria isso? Ele é o meu amigo mais gay que eu conheço, ele é super gay. Ele falava isso pra mim. Ele é super gay, ele jamais faria isso. Vou falar criatura gay. Só faltou falar, ele é uma criatura gay, ele não faz isso. Eu olhei pra cara dele e eu falei, que ele é gay, eu não tô nem aí que ele seja gay. Você tacar o copo em alguém não é um comportamento aceitável. Ele tem que sair da balada. Se ele for hétero top, se ele for gay, se ele for o que for, se ele for um ET disfarçado, ele tem que sair da balada. E aí o cara... Não, mas ele é gay, desculpa, eu não sei o que. Não sei de onde que essa é uma justificativa, assim, ó, vou justificar com... Vou falar que... Não, é porque, como a gente falou que ele tava atormentando a gente na balada, eu acho que ele quis dizer, tipo assim, ele só queria ser amigo de vocês. Eu acho que foi essa a ideia do argumento dele, que não faz nenhum sentido. A primeira parte, a gente nem ia falar pra ele sair de lá, tipo, a gente tá acostumadíssimo ao homem encher o nosso saco na balada. O problema é que a gente queria que ele saísse é porque ele quase matou uma das pessoas lá. Exato. Literalmente, se caísse na sua cabeça, você ia Gente, era capaz de cortar minha cara, simplesmente. Com certeza. E eu tinha zero a ver com o rolo. O cara nem tinha falado comigo. Nada. Se ele fez isso, já pedindo desculpa, então imagina a pessoa, olha pra sua cara e fala Totalmente desculpa louco. e joga um copo na sua cara, o que ele poderia fazer no resto da balada? Que ele ia beber mais, ia ficar mais louco. O que ele poderia fazer? Tipo, é óbvio que ele tinha que sair, não tinha Exato. outra alternativa. E por isso que eu insisti muito e também pela segurança das meninas, porque eu realmente me sentia... Eu tava com medo. Eu tava me sentindo com medo e também... Não só pela gente, mas muito por elas. Eu falei, cara, elas acabaram de chegar. E a gente é responsável por elas, né? Exato. E aí foi isso, gente. Ficou uma situação super chata, mas aquilo, esse tipo de coisa pode acontecer em qualquer lugar do mundo, em qualquer rolê. Não tem a ver, Camila e Bruna acontece isso. Não foi nem com a gente essa história. A gente simplesmente só entrou no meio quando o cara de verdade quase me atacou, que não tinha nada a ver. E aí, na parte de falar com segurança pra tirar ele da balada, pela nossa segurança, pela segurança das meninas e de qualquer outra mulher. Qualquer outra mulher que estivesse na balada também, porque aquele cara, ele era zero normal. Um completo de um, sei lá, que qual que era a vibe dele. Nossa, ele era péssimo mesmo. E daí o cara finalmente saiu. A segurança falou, cara, não tem como. Saiu. Tirou todo mundo. E aí né? o amigo dele, o grande amigo dele, simplesmente falou, então, amigo, bye. E entrou de volta. Aí tiraram o cara, a gente até ficou com medo de voltar pra casa depois, né? Voltamos de táxi, porque, sei lá, vai saber se o cara tá lá fora da balada esperando a gente com um pedaço de pau. E aí foi isso, gente. As meninas ficaram mais calmas, a gente conseguiu curtir a noite. Porque isso aí foi no comecinho da balada, foi logo de cara, assim. Tipo, chegamos, não fazia nem 10 minutos e já aconteceu isso. Sim. Mas é aquela coisa que eu penso, assim, imagina se a gente tivesse alcoolizado, a gente não ia conseguir se defender, as pessoas não iam levar a gente a sério, a gente poderia ser mais machucada ainda, porque talvez você não ia ter o reflexo de fazer assim na hora do copo. E vou falar, foi um pressentimento. Vendo ele passar, eu falei, não tá normal esse cara dando risada e pedindo desculpa depois que ele acabou de capotar, ele deve estar com uma raiva. E eu fiquei olhando ele saindo. Do jeito que eu fiquei olhando ele saindo, eu vi ele tacando o copo, foi por isso que eu desviei. Se eu tivesse só não percebido ou nem aí pra ele, ia pegar na minha cara, gente. Foi, tipo, muito perto mesmo. Meu feeling me ajudando. Aquele cara era louco, simplesmente. Na verdade, não louco, era homem... Ridículo. Agressivo.
Exato. que não aceita não como resposta. E aí é o que a gente falou no começo do vídeo, a partir do momento que você sai da sua casa e você vai viver no mundo, você está sujeito a encontrar essas pessoas desequilibradas, pessoas agressivas, pessoas xenofóbicas, preconceituosas e tal. E não é à toa que a gente tem muita história pra contar, porque a gente viaja demais. Então, a gente não tá no Brasil, a gente lidar com culturas diferentes e pessoas de criações diferentes, ideias diferentes, valores diferentes, tudo. Isso faz muito parte de viagem, gente. Vocês têm que estar preparados pra esse tipo de coisa, seja numa viagem sozinho, numa viagem em grupo, numa viagem com agência, numa viagem com seu melhor amigo, numa viagem de lua de mel, até numa viagem de casamento que eu fui fazer na Itália. A minha amiga casou na Itália e alguns italianos estavam bebendo no meio da rua e começaram a mexer com ela do lado do futuro marido dela. O marido dela ficou puto que os caras estavam mexendo com ela e respondeu. Um grupo de homens foi pra cima dos dois. Então, não é porque tá no México, entendeu? Pode acontecer muito bem na Europa também. E acontece, esse tipo de coisa acontece, você só tem que estar preparado. E como o Bruno falou, se você tiver alcoolizado, esse tipo de coisa, pode ser muito pior. Você não vai saber se defender. Se precisar da polícia em outro país, muito provavelmente eles vão cagar pra você também. Então é estar atento o tempo todo, porque isso não é fora do normal, nem um pouco. Mas isso que foi bom a gente vir em grupo, sabe? Sim. Porque as meninas não falavam espanhol. Então, pra Todo gente... mundo se defendeu ali, todo né? mundo se defendeu. Quem não viu, teve outra pessoa que viu. Então, sabia explicar a situação, sabia falar o que precisava falar pro segurança. Então, acho que isso foi bem legal também, que a gente se acolheu muito, né? Tipo, as meninas que estavam chorando, a gente foi lá, falou com elas. Todo mundo se apoiou, né? Todo mundo se apoiou. E sabe o que é triste? Se a gente tivesse com um homem do lado, isso aí não teria acontecido. Com certeza. Mulher viajando, não interessa se você tá sozinha ou você tá em grupo, os caras vão achar que eles podem fazer o que eles bem entendem e a impunidade tá aí. Esse cara, ele não esperava que ele ia tomar um empurrão, um safanão e ia ser expulso ainda. Ele se... E que bom, sinceramente, que bom que a gente se impõe, que a gente fala, que a gente não perdeu a paciência, não saiu de maluca nem nada. Quem saiu bem de louco foi ele. E é isso que eu acho que a gente tá passando muito nos lugares que a gente viaja, né? E nos conteúdos que a gente cria aqui. Mudar esse estereótipo de latina louca descontrolada e deixar bem claro quem que é o maluco da história, que não é nenhum maluco, né? Só é homem mesmo que não sabe tomar um não e se colocar bem no lugar dele, parar de invadir o espaço dos outros. Então, essa foi a única coisa ruim, assim, que aconteceu na viagem, né? Que não dependeu da gente, nem de agência, nem das meninas. Tava todo mundo na boa, tranquilo. A gente só passou pelo caminho de um desequilibrado idiota. E poderia ser qualquer pessoa em qualquer situação, né? Não precisava ser na balada. Se a gente estivesse andando na rua e o cara falasse alguma coisa pra gente, a gente poderia falar não, já poderia ser agressivo. Então, eu acho que é muito importante isso também, porque toda vez que a gente conta uma história aqui, e na verdade, qualquer pessoa, qualquer vítima da situação que conta a história dela, daí começa a galera, é na balada, você estava solteira, você deve ter provocado, você deve ter feito isso, mas por que empurrou ele? Cara... Exato, não, para de justificar o lado do cara. Outra pessoa, então, se ele não tivesse empurrado ela, não ia ter tido outro empurrão. Se ele tivesse aceitado não tinha continuado a treta. Ou seja, você tem que pensar isso, você tem que pensar isso. Se ele tivesse aceitado, não ia ter acontecido nada. É porque a galera é sempre pronta pra passar pano pro agressor, né? É isso. Sim. E essa foi a história, gente. Foi uma coisinha ruim, 1% ruim de uma viagem maravilhosa que a gente teve com as meninas aqui. Gostamos demais. Teremos outros grupos de viagem. Então, se você quiser ficar ligado aí nas próximas viagens, nos próximos conteúdos, nos próximos roteiros, segue o Must BR, que agora ele não é mais só blog. O blog já tava bem parado, né? A gente só tava com as dicas antigas lá. Agora somos agência também. Por sinal, temos 2 grupos abertos agora para 2024. Tem um em março que vai ser para Chile e Bolívia, Deserto do Atacama e Salar do Uyuni. E também Guatemala em abril de 2024. Aliás, Guatemala tá fechado já? Acho que o Guatemala fechou. Guatemala tá fechado, tá, perdão. Mas teremos outros destinos, teremos né? outros destinos, mas tá Chile e Bolívia tem ainda 2 vagas para quarto duplo. Esses grupos a gente lançou tudo no Instagram. Então, se você não segue a gente ainda, segue lá que a gente tá postando tudo em tempo real. Mila Faria, Bruna Faria, Manchar BR. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação toda vez que a gente postar vídeo. Deixa um comentário aí se você tiver alguma experiência parecida e quiser compartilhar. Os comentários ajudam muito também outros viajantes, pessoas que planejam viajar, principalmente mulheres. É isso, galera. Um beijo, é nóis. Tchau. Às vezes dá vontade de encarnar aquele seriado lá da June, juntar todas as mulheres pra cima do cara, dar uma porrada bem dada nele. É isso que dá vontade, às vezes, fazer justiça com as próprias mãos, porque, gente do céu, é normal, a violência contra a mulher é normal. Ele pode ser agressivo, pode atormentar, pode empurrar, pode tacar um copo e ainda acha que vai ser impune. É maravilhoso. É o que mais me irrita, de mulher sempre sair como louca, desequilibrada, não sei o que, sendo que não são as mulheres que são desequilibradas. A gente, quando
ainda tá um pouco desequilibrada, é porque tá se defendendo normalmente. E normalmente quando explode é porque chegou no limite, já aguentou de tudo. Tipo, o cara... Nossa, que ranço, sério, que E ranço. eu até me senti mal, assim, que eu falei, cara, eu tô falando com segurança e expulsando uma pessoa e, tipo, não deveria me sentir nem um pouco mal. O cara, literalmente, quase jogou um copo na sua cabeça. Exato. Ele Não, queria jogar um copo na cabeça de alguém. Queria machucar alguém, Queria machucar alguém. Absurdo.